um amigo meu, do estado do Rio de Janeiro. Ele me trouxe ao conhecimento algo que ardeu o meu coração. Eu fiquei impactado, e estou impactado até hoje. Ele me falou assim: Gabriel, tu já ouviu falar da profecia de 1968? Eu disse não. Ele falou: tu precisa saber sobre essa profecia. Ela é muito impactante e tem base bíblica. Eu falei: me passa aí. E ele me informou. E eu fui buscar relatos sobre essa profecia. E eu vi que são verdadeiros. Uma senhora na Noruega teve uma visão de Deus extraordinária. E eu quero compartilhar com você. Olha só, uma senhora de 90 anos de idade, da cidade de Valdres, na Noruega, teve uma visão de Deus em 1968. O evangelista Emanuel Minos teve reuniões na cidade onde esta mulher residia. Ele se encontrou com ela e ela lhe relatou o que vira. Ele anotou tudo, mas achou aquilo muito estranho e guardou a profecia numa gaveta. 30 anos depois, decidiu que era hora de compartilhar a visão daquela mulher com outras pessoas. Olha o que diz. Aquela senhora de Valdres era uma mulher confiável, uma cristã fervorosa, de boa reputação na igreja e comunidade aonde morava. Eis o que ela viu. Olha o que ela vai dizer: vi os tempos logo antes da volta de Jesus e antes de romper a Terceira Guerra Mundial. Vi os eventos com os meus olhos naturais. Vi o mundo em forma de um globo. Vi todos os países da Europa. Vi a Escandinávia. Vi a Noruega. Vi certas coisas que acontecerão logo antes do retorno de Jesus e antes da última calamidade. Calamidade esta que a humanidade nunca experimentou. Antes de Jesus retornar e antes do começo da Terceira Guerra Mundial, haverá uma détente. O termo détente é francês, que indica uma flexibilidade entre as relações tensas, aleluias, em uma situação de política, aleluias. Ela diz assim, ó: como nunca haverá paz entre as superpotências do Ocidente e do Oriente. Haverá muitos anos de paz. Lembre-se, ela viu isso em 1968, quando a Guerra Fria estava no auge. Aleluia, oh glória. Olha, neste tempo haverá desarmamento de muitas nações, ela diz. E também na Noruega. A Terceira Guerra Mundial começará de uma maneira imprevisível, de uma forma que ninguém supõe, e a partir de uma região onde ninguém se espera que uma guerra pudesse surgir. Olha só, ela tem essa visão, ela divide em 4 ondas. A primeira, esta que nós acabamos de ler, ela vai dizer que haverá uma identity, ou seja, uma flexibilidade entre as superpotências do Oriente e do Ocidente. E ela prevê isso na visão, ela tem essa visão no auge da Guerra Fria. Lembre-se, há poucos anos atrás, de 1968, tinha tido a Segunda Guerra Mundial. Logo depois vem a Guerra Fria. Naquela época eram guerras em cima de guerras. Então ela dizer que os países do Oriente e do Ocidente iam entrar em paz era algo que não dava para acreditar. O evangelista Emanuel Minos, que recebeu dessa senhora essa revelação, ele contesta isso. Por quê? Porque era algo impossível de se prever naquela época. No auge da Guerra Fria, irmãos, poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, onde o Oriente e o Ocidente queriam se matar constantemente, mas ela diz que haveria uma détente, ou seja, uma flexibilidade, um desarmamento de muitas nações, inclusive da Noruega, que não estará preparada quando a Terceira Guerra Mundial estourar. Entenda isso aqui. Eu quero que você entenda isso. Aleluia. Não é que há paz em todo mundo. Não há paz em todo mundo. Alguns países estão em guerra, mas o Oriente com o Ocidente
estão em paz, como essa mulher falou aqui. Durante esse tempo todo, desde 1968. Olha só, a segunda parte da visão, essa eu quero que você dobre a sua atenção. Ela diz: os cristãos ficarão mornos como nunca antes e desviarão do verdadeiro cristianismo vivo. Os crentes não vão querer ouvir mais, como antigamente, sobre o pecado e a graça, sobre a lei e o evangelho, arrependimento e restauração. Uma mensagem substituirá todos esses temas. Olha que mensagem é: prosperidade e felicidade. O importante será ter sucesso, ser alguém, possuir bens materiais, coisas essas que Deus nunca prometeu desta maneira. As igrejas e as casas de orações ficarão cada vez mais vazias, em vez de pregações como as que se faziam antigamente, com temas como tomar a cruz, seguir a Jesus. A diversão, a arte e a cultura invadirão as igrejas e encherão os templos, onde deveria haver pessoas, aleluias, para ouvir sobre arrependimento e avivamento. Isto aumentará de forma marcante antes da volta de Jesus. Olha o que essa mulher está dizendo: que as igrejas não iam mais querer mensagem sobre arrependimento e perdão, sobre cruz, sobre salvação, sobre graça, mas essas mensagens seriam substituídas por temas, felicidade e prosperidade. Há um pregador por aí que o negócio dele é pregar felicidade, e ele chegou a declarar que nós somos a fraqueza de Deus. Aonde, irmão? Deus não tem fraqueza. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Tem igrejas que só pregam prosperidade, só pregam dinheiro. Toda mensagem deles é voltada e interpretada em dinheiro, em grana, em você ser bem sucedido, em você ser feliz. É tanto que o crente hoje não pode mais passar prova, porque se ele passa prova, segundo a teologia da prosperidade do inferno, Deus não é com ele. Se ele não tem um carro bom, Deus não é com ele. Se ele mora de aluguel, Deus não é com ele. Mas nós não aceitamos essa teologia maldita, porque Jesus disse aos discípulos de João: diga a João o que tem visto e ouvido. Os cegos andam, aleluia, os cegos enxergam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o evangelho. Não podemos trocar a mensagem de salvação por mensagem de felicidade. Não somos coachings, nós ainda somos pregadores do evangelho. Aleluia. Esse termo gospel, que é interpretado de forma errada, e a forma que eles interpretam o mercado gospel, a igreja gospel, o mundo gospel, eu não aceito essa igreja light gospel. Eu não quero ser chamado de igreja gospel. A igreja ainda é protestante. Por quê? Porque ela protesta, porque ela é cheia do Espírito, e o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Não aceite mensagens para encher o seu ego, para agradar o seu ego. Olha o que ela diz: que cultura, arte, aleluias, e a diversão invadirão as igrejas. Sabe, as culturas estão invadindo as igrejas. Tem igrejas fazendo carnaval gospel, isso é cultura mundana. Tem igrejas que tem festa junina gospel, isso é cultura mundana. Isso não existia na igreja primitiva, isso não existia na Assembleia de Deus, quando ela foi fundada em 1910 aqui no Brasil. Mas essa palhaçada está chegando em muito templo. Mas se nós formos crentes verdadeiros e não tivermos comichão no ouvido,
nós ainda aceitaremos a sã doutrina e a palavra de correção e de salvação. A diversão entrará no templo. Esses dias eu tive que concordar com um satanista. Por quê? Porque ele exortou um grupo de jovens que se dizem ser cristãos, que estão vivendo o que essa mulher profetizou aqui, a diversão, dançando funkzinho gospel, e rebolando, e com as suas roupinhas imorais. E um satanista exortou esses jovens. Eu tive que concordar com ele, porque isso é errado. O que é do mundo não nos impressiona. Aleluia. O tipo de louvor que Paulo cantava era porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, a profundidade das riquezas. Aleluia. É isso que Paulo cantava. Não é pegar essas letrinhas e colocar numa batida de música do mundo e querer trazer para a igreja. Nós não aceitamos isso. Não queremos diversão para a nossa carne, aleluia, mas queremos orar, queremos jejuar, queremos nos santificar, para quando a trombeta tocar, nós subimos. A terceira parte dessa revelação, olha o que essa mulher diz: haverá uma desintegração moral, como a velha Noruega jamais viu. As pessoas viverão juntas sem se casar. Não creio que o conceito de se viver junto sem casar exista. Emanuel Minos contestou, porque em 1968 isso não existia. As pessoas serão muito impuras antes de se casarem, olha isso. E a infidelidade matrimonial, ou seja, o adultério, será algo natural, comum, com todas as suas justificativas. Você justifica o adultério, né? Este tipo de coisa invadirá a igreja, e os justificaremos. Até mesmo os pecados contra a natureza humana. Já tem igreja casando homem com homem, mulher com mulher. A depravação moral está, ou seja, pecados contra a natureza humana, que está escrito em Romanos 1. Essa mulher falou tudo. Naquela época não existia isso, dessa forma não. Mas Deus mostrou para essa mulher o que iria acontecer. Olha, esse pecados contra a natureza humana. Logo antes da volta de Jesus, os programas de TV serão terríveis, como nunca antes. Aí tem aqui um parênteses: a TV recém-chegada na Noruega, em 1968. Ela vai dizer: os programas de TV cheios de violência, ensinando as pessoas a matar e a destruir uns aos outros. As ruas ficarão inseguras. As pessoas imitarão cenas vistas na TV. Não haverá apenas uma estação de TV, mas haverá muitas estações. Parentes, ela não conhecia a palavra canal, como nós conhecemos. Por isso falava em estações de TV, disse o Emanuel Minos. As estações serão muitas, como são hoje as emissoras de rádio, e serão repletas de violência. As pessoas usarão as estações de TV para se divertirem. Ela vai dizer, veremos terríveis cenas de assassinatos, de pessoas destruindo umas às outras, e isso se espalhará por toda a sociedade. Cenas de sexo explícito serão mostradas na TV, coisas íntimas de um relacionamento conjugal entre duas pessoas. Naquela ocasião, protestei, disse o Minos, e disse que havia um parágrafo na nossa Constituição que proibia tal coisa. E então a idosa me disse: acontecerá, e você verá, tudo que temos de bom desaparecerá, e toda indecência e imoralidade sexual aparecerá diante dos nossos olhos. Me diz, irmãos, em 1968, onde a TV recém-chegada, no Brasil, se eu não me engano, tinha só a TV Tupi, talvez poderia até já ter mais, mas na Noruega tinha uma estação de TV só. Naquela época tudo era censurado. Quando eu era pequeno, eu lembro daquela novela Pantanal.
ela passava depois da meia-noite, porque aparecia alguma cena que ninguém podia ver, aquilo era censurado durante o dia. Hoje a imoralidade está exposta em até desenhos infantis. Hoje o que agrada as pessoas são séries de pessoas roubando banco. Hoje o que agrada pessoas são séries do Satanás. Esse dia eu vi numa rede social alguém dizendo: gente, será que é só eu que estou ficando apaixonado pelo Lúcifer? Eu fiquei pensando: meu Deus, como é que um cristão assiste uma série chamada Lúcifer? Mas as séries hoje expostas de imoralidade, as novelas hoje expostas de imoralidade, os desenhos hoje expostos de imoralidade. E essa mulher tem essa revelação em 1968. Era impossível na visão deles isso acontecer, mas Deus estava mostrando que iria acontecer antes do arrebatamento da igreja. A mulher chorava e dizia: eu não verei essas coisas. Você sim. Jesus voltará de repente e começará a terceira guerra mundial. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. As guerras que eu presenciei, olha o que ela diz: na vida serão brincadeiras de criança, comparado ao que virá e se encerrará com uma bomba nuclear. Meu Deus, o resultado que ninguém conseguirá respirar. A fumaça das bombas atômicas cobrirá vários continentes, como América, Japão, Austrália e as nações ricas. A água ficará contaminada, não poderemos mais lavrar o solo, consequentemente, restará apenas um remanescente. Os que restaram dos países ricos tentarão fugir para as nações pobres, mas estas os tratarão com a mesma dureza com que foram tratados. Sabe por quê? Porque a quarta parte da visão, ela diz: gente de países pobres invadirá a Europa. Em 1968, esse tipo de imigração em massa não existia. Virão para a Escandinávia, para a Noruega. Serão tantos que as pessoas se sentirão incomodadas com a presença deles e os tratarão com dureza. Não é assim? As pessoas dos países pobres hoje não tentam migrar para os países ricos, e eles são deportados, são pegos, expulsos, apanham. Pois é, mas somente esses países restarão com solo limpo, com água limpa. E as grandes potências na terceira guerra mundial, que vai se acabar com uma bomba nuclear, e a gente sabe que as grandes potências estão preparando as suas bombas nucleares. A fumaça será contaminada, a água contaminada, o solo contaminado, e as poucas pessoas que restarem, depois dessa guerra que ela diz que será como brincadeira, as guerras que ela presenciou. Olha que ela presenciou a Segunda Guerra Mundial, olha que ela estava no auge da Guerra Fria, e presenciou outras guerras. Ela diz que as guerras que ela presenciou serão como brincadeira de criança, diante da terceira guerra mundial. Aleluias. Aí ela vai dizer que as pessoas que restarem vão tentar fugir para os países pobres, e da mesma forma que eles tratam hoje quem vem dos países pobres para entrar nos países ricos e são expulsos, eles serão expulsos também. Aleluias. Mas o que me chama a atenção, aleluia, louvado seja Deus, ela: fico feliz por não viver estas coisas, mas quando a hora chegar, você deve criar coragem contra esta visão. Eu a recebi de Deus, e nada do que vi vai de encontro ou em choque com o que a Bíblia diz. Aqueles cujos pecados foram perdoados e têm Jesus como Salvador estarão seguros. Oh glória, ramacante, oremi andarás. Sou pré-tribulacionista, não abro mão da doutrina que aprendi com os meus pais na fé. Aleluias, eu sei que eles não estão errados. Aleluia, nós seremos guardados da grande tribulação, seremos guardados da terceira guerra mundial. Nós estaremos no céu, sabe por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados. Olha o que diz aqui em Apocalipse 12: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então vamos nos preparar para subir no arrebatamento. Aleluias. Vamos estar firmes em Cristo,
Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Não ficar pulando de igreja em igreja. Não desobedecer os nossos líderes. Procurar ler mais a Bíblia. Jejuar mais. Orar mais. Nos santificar. Olha, antigamente a gente pregava, igreja, se prepara para encontrar com Jesus. Não é mais tempo de se preparar. É tempo de estar preparado. A igreja está se despedindo da terra.